Eu comprei este carro há muitos anos atrás, num negócio bastante difícil, porque o vendedor não estava certo que eu queria vender. Depois de muitas dificuldades, acabei por ir a Ponte da Barca, se bem me recordo, à garagem de uma espécie de um solar, que estava tudo meio abandonado, onde o carro estava. Eu já tinha visto fotografias. Na altura não estava muito ciente do que é que faria sentido fazer. Eu tinha fotografias da época e tinha fotografias do carro naquele momento, e ele estava alterado à frente, tinha uns faróis embutidos com umas micas, parecia um Corvette, uma coisa estranha. Pronto, mas resolvi então arriscar e, sem ver o carro, sinalizei-o, e o carro acabou por vir para uma oficina que já não existe, mas tinha um chapeiro muito bom e onde foi todo restaurado. Sou Paulo Lopes Porto, fui eu que tive o privilégio e a oportunidade de fazer renascer o Holda e hoje ainda sou o guardião deste objeto. Este carro chama-se Holda porque Holda é, no fundo, um acrónimo de Oliveiras d'Águeda. Muita gente pensa que Holda tem a ver com Alba e tem a ver com alguma coisa desse género. No fundo, a lógica do nome Alba é a mesma. Aliás, este símbolo que vemos por baixo do dístico, que tem o nome do carro à frente da porta, era precisamente o dístico que milhares de pessoas conheciam no seu dia-a-dia porque usavam os caminhonetes de Oliveiras d'Águeda para ir trabalhar. E a cor também as recorda desses tempos em que usavam as caminhonetes. A firma já não existe, mas o azul das caminhonetes de Oliveira d'Águeda foi uma coisa que ficou retida na memória de muita gente, e também este pequeno pássaro, que é o logotipo de Oliveiras d'Águeda, que está reproduzido no carro, está na memória de milhares de pessoas. Quando fomos abrir o motor e perceber o que é que estava a passar, o óleo estava perfeitamente novo, que é uma coisa estranha num carro que estava parado supostamente desde os anos 60, portanto eu comprei o carro há 15 anos talvez, e depois percebeu-se porquê. Quem tinha montado os carburadores tinha-os montado de tal forma que o carro não acelerava quase nada. E o carro vinha com outro conjunto de carburadores, que depois acabaram por ser montados. O carro na altura não tinha os carburadores corretos que tem agora, os Solexes. E montaram-nos mal, então o carro não andava. Como não andava, deve ter sido encostado, nunca mais andaram nele. O carro tem uma série de histórias aqui em Coimbra, porque o Joaquim Correia de Oliveira viveu em Coimbra, embora fosse de Águeda. Ele viveu em Coimbra há muito tempo. Há muitas pessoas em Coimbra que andaram no carro, lembram-se de ir passear à Figueira no carro. O carro era um carro que se usava no dia-a-dia, na altura, depois de ter terminado as corridas. Portanto, penso que no final dos anos 50, princípios dos anos 60. Iam à discoteca com o carro a São Pedro Moela, uma pessoa que me contou que foi uma vez com o Joaquim Oliveira a São Pedro Moela à discoteca do carro. Portanto, faziam do carro um carro do dia-a-dia. Depois o carro desapareceu nessa época e depois, a partir daí, esteve sempre guardado, enfim, se é que se pode chamar isso guardado. O carro foi restaurado, foi difícil de perceber qual era a cor original, depois lá conseguimos descobrir. O carro está pintado de um branco pérola esquisito. Raspámos o carro com cuidado, descobrimos o tom azul, penso que por baixo do tablier. Foi mandado a fazer a cor original e pronto. Depois havia aqui a dúvida que versão é que se podia fazer. A versão 1500 tem a entrada a dar no capô, que a outra anterior não tinha, do motor 1200 base 5 Fiat. Porque o carro tem um chassi Fiat 508, mas tem um motor Borgward 1500, e depois o carro acabou por ficar pronto para fazer aquela prova, digamos, de revival em Vila Real, que foi um fim de semana inesquecível, porque aquilo era impensável que se conseguisse fazer uma coisa daquelas com tantos pilotos que eram os nossos ídolos de infância. Era perfeitamente improvável que alguma vez eu imaginasse estar a tomar um pequeno almoço com o Stirling Moss de um lado e o Vic Elford do outro e o Conde Bagration também na mesma mesa, entre muitos outros ilustres convidados. Enfim, foi um fim de semana fantástico. Claro que o carro a dada altura avariou porque nunca tinha andado, foi a primeira vez que saiu. Ficou pronto 2 dias antes ou 3. Depois, entretanto, o carro já foi revisto, passado algum tempo, para ficar um pouco mais utilizável. E pronto, e agora está aqui de vez em quando disponível para dar umas voltinhas, mas não é desagradável de guiar. Enfim, tem uma condução muito especial, com o volante muito vertical. Anda razoavelmente bem, para a época andava muito bem. Por isso mesmo estou muito, digamos, orgulhoso de ter conseguido recuperar o carro e de o ter posto da forma que ele era originalmente. A importância de ter um carro português tem diversas dimensões. Uma delas é no fundo, a preservação da nossa história. Depois aqui há uma relação próxima, que eu não sabia que existia,
com o próprio Joaquim Correia de Oliveira, porque o Joaquim Correia de Oliveira é da Águeda, como sabem, da Oliveiras da Águeda, inclusive este carro é o único, porque outras marcas portuguesas tiveram vários modelos, mas este nunca teve evolução nenhuma, a não ser o capô ter uma entrada de ar quando foi colocado o motor 1500, porque não cabia sem haver este artifício, digamos, do ponto de vista da volumetria de interior do capô. Termos um carro português que agora está na sua perfeita condição é um motivo de orgulho, naturalmente, não há assim tantos, e este está particularmente original, porque tem os bancos originais, tem tudo é original no carro, o volante. Depois este carro tem a história da relação com Coimbra, onde vivo, tem uma história interessante também de relação familiar, porque o meu sogro vinha descobrir que era um dos grandes amigos de infância do Joaquim Correia de Oliveira, que infelizmente já não viu o carro restaurado, porque no dia em que foi informado telefonicamente, quando eu comprei o carro, que o carro estaria nas minhas mãos, foi-lhe feito um telefonema e ele estava já hospitalizado. Foi-lhe prometido que ele, quando saísse, que poderia ver o carro ainda no início do restauro, até para eventualmente nos dar alguma ajuda e algumas opiniões, e infelizmente ele já não saiu do hospital e por isso acabou por não ter também esse gosto, imagino. No Caramulo, há uns anos, quando me convidaram para participar, apareceu um jovem com uma senhora que me disse: olha, o meu marido anda há anos tem como sonho ver este carro, era do avô. Depois houve assim, uma cena muito emotiva e ele tem estado, enfim, com dificuldades de poder movimentar-se, mas desta vez conseguimos, e então ele veio cá ver o carro e houve ali uma cena muito emotiva em que ele chorou e digamos, e reviveu aquilo que era um sonho dele de muitos anos, que acabou por concretizar, e foi para mim uma situação completamente inesperada e também muito emocionante.